Olá, pessoal! Estamos começando mais um Dica de Ouro, este quadro que tem o objetivo aqui de fazer entrevista com personalidades aqui da nossa cidade de Currais Novos, trazendo para você conhecimento compartilhado aqui por estas pessoas. Muito importante para você que está nos acompanhando agora aqui na nossa grade da nossa TV Câmara. E neste momento nós iremos conversar com Ricardo Oliveira, ele que é administrador, psicanalista clínico, instrutor nas áreas de liderança, comunicação e desenvolvimento pessoal, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social também aqui de Currais Novos. Seja bem-vindo, Ricardo. Aqui é o nosso Dica de Ouro. Obrigado, Adil. É um prazer estar aqui. É um prazer poder interagir com a nossa população carrinovense através desse meio de comunicação tão eficaz que é a TV Câmara. Tudo bem. E aí, dentro de tudo que nós falamos aqui sobre o Ricardo Oliveira, quanto tempo faz aí dessa empreitada onde você sempre está trabalhando, seja no pessoal, seja no profissional, em relação às relações humanas? Quanto tempo faz? São quase 30 anos de história. É um trabalho que começou na época em que eu fazia parte do Sebrae como consultor da casa. Depois falei tanto em empreendedorismo que acreditei na história, parti para o voo solo e à frente da Ricardo Oliveira Consultoria e Educação Empresarial, trabalhando aqui no Rio Grande do Norte e estados circunvizinhos, estamos nessa missão de ajudar as pessoas a crescerem e as organizações a se desenvolverem. Tudo bem, em relação, né, para quem está nos acompanhando agora, relações humanas, muito importante essa temática, né? O pessoal hoje tem dificuldade de se relacionar. Eu estava vendo agora esses cortes que tem na internet e a gente sempre vai tendo uma informação entre a questão do desparecer lá, do entretenimento, tem também algumas informações interessantes. E o filósofo Leandro Carnal, ele estava falando que existe um país na Finlândia que as pessoas elas tiraram toda a questão de material gráfico, seja folha, seja papel, e todo mundo agora só vive no modo tecnológico. E aí até as interações entre a pessoa olhar no olho, ver, ler as pessoas, se tornou uma dificuldade. E aí, como é que você hoje pode trazer hoje um conhecimento para a gente sobre essa interação, relação humana, hoje para nosso público? Cada vez mais necessário. Nós temos hoje uma indústria do entretenimento, vamos dizer assim, que é a mais desenvolvida do mundo. A gente tem N possibilidades. Então, nós deveríamos ter hoje uma população extremamente feliz, extremamente de bem com a vida, e não é isso, na verdade, que a gente está vendo, né? Então, a questão da ansiedade, a questão da depressão e outros sintomas, né, dessa realidade tem afetado até crianças, que a gente ouve falar de crianças hoje depressivas, crianças ansiosas, e é justamente essa falta de conexão um dos grandes fatores que levam a essa condição que a gente está vendo hoje na realidade atual. Muito bem. Para ter sucesso hoje ou fracasso, muitas pessoas não entendem, mas as relações humanas tá aí. Tem pessoas hoje que estão nos melhores empregos, estão tendo as melhores oportunidades, mas o fato de não saberem se relacionar, não entender o cenário, não ler o cenário, que essa palavrinha aqui vai sair muito na nossa entrevista, ler, né? Não é só ler a mensagem verbal, mas é não verbal também. Qual é o cenário agora? Nós estamos agora no nosso quadro aqui, Dica de Ouro, você está vendo um cenário aqui, mas existe um cenário que tem pessoas que não conseguem ler, seja ela no âmbito familiar, seja ela no âmbito profissional, e aí isso é muito importante, né, Ricardo? Com certeza. Olha, eu tenho visto, falando no âmbito profissional, profissionais extremamente preparados, tecnicamente falando. Engenheiros muito bons, que os seus projetos são maravilhosos e tudo, mas que aí acabam não conseguindo se firmar ou não serem aceitos por determinadas empresas, não permanecerem ou até não avançarem numa iniciativa
solo, né, como profissional autônomo, justamente pela dificuldade de relacionamento. Problemas nos canteiros de obras, com as equipes operacionais, às vezes problemas com clientes na discussão de um projeto, ouço falar às vezes de alguns professores que, embora sendo muito preparados didaticamente falando, mas o seu convívio com os seus pares, ou às vezes com os pais de alunos, ou de conduzir bem a turma, falha desse processo de relacionamento, e isso tudo vai dificultando. Gerentes que estão extremamente preparados nas funções administrativas, mas têm dificuldade de estimular suas equipes, de promover o interesse no crescimento, fazer um trabalho coeso dentro, e aí acaba não avançando, até perdendo suas posições pela dificuldade de se relacionar. Muito bem. Assim, na sua experiência como psicanalista, consultor, né, que trabalha sempre com essa área da humanas, né, nas relações, qual é o erro hoje mais comum que as pessoas cometem ao lidar uns com os outros? Desconhecer as diferenças. É a questão de ter ou não ter empatia, de saber que eu não tenho que agir como o outro, eu não tenho que fazer como ele faz, ou eu não sou levado a pensar como ele pensa, mas se eu quero realmente entendê-lo, eu devo saber que algum motivo há para que ele haja da maneira como ele age, para que ele faça da forma como ele faz, para que ele fale da maneira como ele fala. Existe uma razão. Então, entender o outro, assim, é me esvaziar, né, daquele que é o meu conteúdo para receber o conteúdo que vem com o outro e entender, né, os seus motivos, as suas razões, para que então nós possamos conversar, dialogar, negociar e chegarmos a um ponto de satisfação comum, onde a gente possa conviver apesar das diferenças. Isso começa dentro das nossas casas. Muitas das vezes, os filhos se revoltam com os pais porque os pais não pensam ou não agem da forma como eles gostariam. Mas como que eles poderiam fazer se eles não têm aquele conhecimento, se a realidade deles foi outra, aquilo que eles viveram, a experiência foi outra, e esse filho às vezes não tem essa condição de entender, esse processo. Como também às vezes os pais têm dificuldade porque querem moldar os filhos a uma cópia sua, transferir sonhos e projetos que eram seus para o filho, fazendo um trabalho de projeção, desconhecendo que os seus filhos também têm identidade própria e podem querer coisas diferentes. Então, esse espaço de convivência, a negociação, a busca pelo entendimento é que precisa ser exercitado. Muitas das vezes, assim, eu quero ver a mim, o meu lado, a minha percepção, mas a minha história de vida é diferente da sua, é diferente de qualquer uma de outra pessoa. E aí a gente tem que ter cuidado, porque é muito fácil chegar para alguém e dizer assim: "Olha, se eu fosse você". Olha, mas só que não é assim, você não é o outro. Eu não vivi o que a outra pessoa viveu, eu não passei pelas coisas que ele passou, eu não tive que então, eu tenho que andar com calma, tirar o pé do acelerador e procurar entender realmente as suas motivações, o seu próprio processo pessoal de evolução, para que eu possa compreender melhor até o universo do outro. Muito bem, olha só. Existe hoje, Ricardo, uma forma de ler as pessoas para melhorar essas relações? Já pegando um gancho no que foi falado aqui. Então, a ausência de conhecimento sobre compreender não só assim, mas o outro é que faz as pessoas cometerem os erros nas relações, é isso? Exatamente. Então, assim, é é porque é engraçado, hoje, assim, com o avanço da tecnologia, dos meios de comunicação e toda essa sociedade movida para o agora, isso até passou para os relacionamentos interpessoais, né. De maneira que, assim, hoje a cultura do descartável vale inclusive para as pessoas. Qualquer ponto de divergência não é mais sentar, conversar, encontrar um ponto comum, é passar adiante e achar que outra pessoa vai vir exatamente como eu imaginei, como eu projetei, como eu pensei que seria, desconsiderando que num convívio próximo todo príncipe vira sapo, porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem suas fragilidades, e é importante que a gente se dê essa oportunidade de amadurecer, de dialogar,
de crescer juntos, de possibilitar esse caminhar a 2 ou a mais. Há alguns anos atrás, acho que 2004, 2005, eu gostava muito dessas leituras de como se tornar alguma coisa, como desenvolver, né, autoconhecimento e desenvolvimento. E aí eu sempre lia sobre fazer uma leitura do cenário ou ler pessoas, que hoje é um dos conteúdos literário que mais tem hoje. Quais são hoje os sinais, como é que você pode fazer uma leitura pessoal de alguém como consultor profissional. Se hoje, quando vai entrevistar alguém, o senhor já está um psicanalista clínico, o senhor já está vendo como é que a pessoa se porta, como é que essa pessoa fala, né. E aí, para melhorar a situação, se eu sei que alguém da minha equipe ou alguém da minha família está passando por uma problemática, por quem citar aquilo, né. Então hoje qual é a dica hoje que o senhor poderia dar para todos que estão nos assistindo, de uma leitura? As pessoas precisam de conhecimento para ler, mas elas precisam também de diálogo, não é isso? Sim, olha só, a leitura, né, é assim, se dar a oportunidade de ver o outro de fato, não é? E estruturar o processo de comunicação para poder chegar até a alguém a quem a gente queira alcançar. Porque é uma coisa muito interessante. Nós entendemos as coisas do mundo que nos cerca através dos nossos órgãos dos sentidos, né. Através das nossas, percepções sensoriais e tal. E, embora nós todos possamos, usar todas as nossas faculdades sensoriais, porque nós vemos, nós ouvimos e nós sentimos, e usamos esses recursos no nosso dia a dia, na nossa comunicação, mas isso pode, nos diferenciar. Alguns de nós, de repente, se torna uma pessoa, por alguma questão do seu desenvolvimento, extremamente auditiva. E o que que é uma pessoa auditiva? A pessoa que vai entender as coisas do mundo que lhe cerca pelo que ela é capaz de ouvir. Ou ela comunica quando ela consegue falar, né. Geralmente pessoas que dizem: "Tá, ouviu? Eu estou falando, você não quer escutar?" Toda hora então, assim, são pessoas que falam com verbos que lembram essa questão, remetem à audição. E tem outras características que se pode identificar. Então, mas tem outras pessoas que elas já não ouvem tanto, elas entendem melhor pelo que elas conseguem ver. Quando você consegue fazer com que ela enxergue, aquilo que está se passando, aquilo que está acontecendo, e são pessoas que têm também uma forma muito própria de falar: "Viu? Eu tô lhe mostrando, toda hora eu estou apontando, você não quer ver, você não quer enxergar, toda hora que" então, ela funciona de uma forma diferente, né. Mas tem pessoas que são pelo sentir, é pelo toque. São pessoas que têm um grau de sinestesia muito elevado. Já observou que tem pessoas que quando vêm conversar contigo, toca, pega, às vezes até bate, sem se aperceber, elas têm essa necessidade dessa aproximação, desse contato, né. Às vezes pode até chegar tão próximo do outro, que o outro pode ficar meio sem graça, afasta um pouquinho, mais afasta, mas ele vai se aproximando, porque ele tem essa necessidade de sentir o contato, a presença física, o calor humano. Então, essas diferenças, elas representam muito para que eu possa me fazer entender, né. Isso tanto nas nossas casas, quanto, no trabalho, porque muitas das vezes, por exemplo, tem lá um casal, você está na família, o esposo, a esposa, e de repente a esposa pode dizer para o marido que assim: "Acho que você não me ama mais", "Mas por quê?" "Ainda ontem eu lhe mandei flores, você não gostou, eu lhe não, mas, eu lhe dei aquele vestido que você queria, você tal", "Não, mas você nunca mais disse que me ama". Ó, ela precisava ouvir, porque por alguma razão no desenvolvimento daquela mulher, o canal auditivo dela se desenvolveu, sobrepôs os outros. Então ele pode dar céus e terras para ela. Enquanto ela não conseguir ouvir e dizer o quanto gosta dela, o quanto ela é uma companheira, ela, por mais que ela queira, ela não vai conseguir internalizar satisfatoriamente. Da mesma forma, os que são, visuais, vamos dizer, está lá o casal, e a mulher diz, "Beijinho, você é um companheiro maravilhoso, você é um pai exemplar, você dá", mas se ele é visual, por mais que ele não vai internalizar tudo que ela está passando. Agora, de repente, ele chegou em casa, ela tinha feito uma mesa diferente. Ele chegou, ela tinha ido fazer umas compras, lembrou dele, trouxe uma bobagem, não importa o quê, mas uma caneta, uma meia, sei lá, e tal, mas é o gesto.
um gesto que traduz 1000 palavras, que expressa o que 1000 palavras não vão conseguir. Ele é visual, então é aquele seu movimento que vai fazer com que todas as palavras não ditas sejam também desnecessárias, porque aquilo tudo traduziu. Ele é visual, ele precisa ver, né. E tem aquele que é do sentir mesmo, da proximidade. Bom, e no plano profissional também, no plano profissional também. Às vezes, tem uma equipe, eu trabalho muito com formação de equipes, aí alguém diz assim: "Ah, aquele meu colega é burro, não consegue aprender, eu já ensinei várias vezes". Eu digo: "Calma, será que você está ensinando da forma como ele consegue captar?". Porque se o camarada é muito visual, provavelmente você vai ter que "Ó, senta aqui, ó, eu vou fazer, você vai vendo, ó, você vai entrar aqui, você vai fazer desse jeito, você vai ali e tal", e ele vai vendo, então ele vai assimilar. Se o seu colega for muito auditivo, você vai sentar assim: "Olha, eu vou lhe passar toda a informação. Você vai chegar, você vai abrir tal hora, você vai ligar o sistema", aí você faz um descritivo, então ele vai captar. Mas se ele for muito sinestésico do sentir, você tem que fazer o seguinte: "Senta aqui, ó, eu vou dizendo, você vai fazendo. Liga aí". E o cara vai que botar a mão na massa. São formas diferentes de aprender, porque ele funciona diferente. Então, essas diferenças, a mesma coisa, o cliente, você vai atender um cliente, tem um cliente que é visual. E se ele for muito visual, às vezes pode até ser interpretado como mal educado. É capaz dele entrar na loja, o atendente diz assim: "Bom dia", e ele passar direto. Vixe, nossa, que mal educado. Não é. O visual ele planeja tanto, às vezes ele sai atrás de um produto, não sei nem se esse produto existe, mas ele planejou na cabeça, ele quer encontrar exatamente o que ele imaginou. E ele sai percorrendo, tentando encontrar aquela alternativa, e eu tenho que saber lidar com isso, né. E tem aquele que é auditivo, ele chega num comércio e começa ele até sabe mais do produto do que quem está lá para atender muitas vezes, que ele já pesquisou, mas ele faz o cara falar. "Isso aqui é assim, e por que é assim? E tem muita saída? E a garantia e tal?". E ele vai fazer falar, mesmo que ele já sabe, porque ele tem a necessidade de ouvir, faz parte da pessoa. E tem aquele que sendo muito sinestésico, ele não vai se conformar de não pegar no produto, de não mexer, de não sentar, dependendo do que seja, ele prova, então assim, e a gente tem que estar preparado para lidar com essas diferenças. Tudo isso faz parte do relacionamento humano, seja no ambiente pessoal, seja no ambiente profissional, e a gente tem que estar preparado para isso. Muito bem, olha aí, você que está nos acompanhando aqui, nosso Dica de Ouro, estamos aqui com o Ricardo Oliveira, empresário, consultor, psicanalista clínico e um homem que tem aqui muita experiência para compartilhar com todos que estamos agora acompanhando aqui o nosso Dica de Ouro. Interessante também, Ricardo, que assistindo aqui, eu gosto também desse, eu sou muito visual. Na verdade, tem alguns sentidos, né? Eu sou musicista, então tem alguns sentidos que já eles são bem sensíveis. Então, tem um filme chamado Avatar que lá, o personagem do Avatar, para dizer "eu te amo", lá eles não conhecem a palavra "eu te amo", eles conhecem a palavra "eu te vejo", né. Então quando eles estão naquele outro mundo lá e ele quer dizer para outra pessoa que ama, ele não diz assim "eu te amo", ele quer dizer eu te vejo" quer dizer "eu te amo". Então nos relacionamentos também é essa visão, essa leitura que a gente hoje como sociedade está precisando, não é isso? Com certeza, eu não conheço o filme e vou procurar ver agora, mas assim, fiquei feliz com isso, porque essa frase traduz tudo, né. Quando você fala para alguém, "eu te vejo", é porque você parou realmente para olhar para outra pessoa, para sentir essa pessoa, para procurar entendê-la, permitindo essa verdadeira aproximação. É muito interessante, porque às vezes o simples fato de dizer "eu te amo", não significa que eu esteja realmente me disponibilizando para o outro, vendo de fato o outro, a sua necessidade, a sua realidade, a sua forma de ser. Mas, que legal, eu vou procurar ver. Muito bem. Então hoje, dentro da sua atuação em empresas e lideranças, hoje, Ricardo Oliveira, como as relações humanas elas trazem impacto diretamente no ambiente de trabalho? Falar no ambiente de trabalho. Quais são os impactos hoje que as relações humanas trazem? Muito fortes, né. Primeiramente, a gente estava falando aqui muito mais assim, eu e o outro, mas isso acontece muito principalmente porque está faltando eu comigo mesmo. Então, a falar de relações humanas é falar que, primeiramente, você precisa parar e se ver, senão você nunca vai ter condição de ver o outro de fato, porque ninguém dá o que não tem. Então, olha só, é aquela condição de assim, e eu?
né, no meio disso tudo, né. Eu estou feliz, né, aquilo que eu queria tanto e hoje eu tenho, me trouxe a satisfação que eu imaginava que traria, aquilo que eu queria tanto há um tempo atrás e eu ainda não tenho, será que eu ainda quero ou será que alguma coisa mudou? Mas eu no meio disso tudo, né, o que que eu quero para mim, o que que eu quero para minha vida? Na verdade, assim, essa capacidade de se voltar para si, de se reconectar consigo mesmo, vai dar as bases para se conectar com o outro, né. Entender a outra pessoa, perceber a outra pessoa no momento em que você conseguiu se perceber, né. Porque quando não se faz isso, corre-se o risco de ser igual a algumas pessoas que parece saber tudo para a vida dos outros. Você devia fazer isso, você devia ter feito assim, você devia, mas quando a gente olha para elas próprias, nas menores coisas se perdem todinhas. Por quê? Porque não pararam primeiramente para estabelecer uma conexão consigo, uma relação consigo mesmo, uma comunicação consigo mesmo. E é essa comunicação que vai dar as bases para relacionar com o outro. Sabe, porque toda interação, promove o quê? Troca. Então, assim, o que que eu levo meu para uma relação que eu estabeleço? Quando eu assumo um compromisso na empresa, como é que quais são os objetivos que eu estou trazendo para que eu possa comungar com os objetivos que tem a empresa? E por isso eu permaneço aqui. Estar aqui nessa empresa tem me ajudado bastante a crescer, desenvolver, avançar, conseguir meios para realizar vários outros projetos e por isso, assim, eu tenho amor por ela, ela é uma ponte onde eu estava para onde eu estou indo e tal. Mas quando não tem essa conexão, de repente eu sou um camarada acomodado, sabe, qualquer resultado tá bom, eu não procuro aprender, eu não procuro crescer, e aí eu vou inclusive atrasar o próprio desenvolvimento de onde eu estiver, né. Então parte desse princípio. Hoje, na sua percepção, o que é que um bom líder precisa desenvolver para construir relações saudáveis? Seja na sua empresa, na sua vida pessoal, o que é que ele precisa para desenvolver? Primeiramente, assim, tendo a clareza dos seus propósitos. E a partir daí, dá o espaço para que os outros também se manifestem. E é então trabalhar pela via da negociação, do estímulo e do redirecionamento, né. Porque a negociação é, temos cá os nossos objetivos, você está chegando, você tem os seus, vamos ver a possibilidade de comungar isso aqui. O estímulo é, então você quer crescer, eu estou aqui para dar um suporte, né. Porque um líder só se estabelece se sua equipe for preparada, for dinâmica, fizer acontecer. É aí que ele mantém o posto. Porque se ele pudesse fazer sozinho, ele não teria membros integrantes. Se tem, é porque assim, o meu papel enquanto liderança é lhe servir para que você dê o seu melhor e assim eu possa corresponder à confiança que me foi dada na empresa, eu estou promovendo o seu interesse em crescer, em fazer, acontecer, né. Então dar essa capacidade de conjugar objetivos, estimular e redirecionar, porque não é aceitar tudo como vem. Se não estiver caminhando como se deve, vamos sentar, conversar e ver como é que a gente vai trabalhar a partir de então. Vamos redirecionar isso aqui, vamos reajustar ali e tal. Não é ser permissivo. A mesma coisa no ambiente de casa, né. Não é porque meu filho e tal é adolescente e tal, que tudo que ele fizer vai estar certo, porque é uma questão de idade, não. Eu tenho que ver realmente se aquilo é o melhor para ele, se aquilo realmente vai ajudá-lo, né, a crescer e dentro do seu propósito, e eu tenho que me colocar de acordo com o que me foi confiado, apoiando ou redirecionando. Ricardo Oliveira, é o seguinte, dentre essas dicas maravilhosas que a gente está recebendo hoje aqui, né, com a sua experiência, como é que a gente pode lidar com pessoas difíceis? Seja no âmbito familiar, social, profissional. Como é que a gente pode lidar com pessoas difíceis sem perder a paz? É possível isso? Olha, essa visão de pessoas difíceis, às vezes alguém pode apresentar um comportamento, para comigo que não é o comportamento que apresenta para com outras pessoas.
Então tudo volta para o início, a minha capacidade de se relacionar, de procurar entender e trabalhar as diferenças. Porque nós também podemos, por alguém, sermos vistos como uma pessoa difícil. Então, é esse conhecimento nosso que dá o conhecimento do outro. Assim, vamos entender a personalidade humana. Nós temos de uma forma bem didática, nós temos 4 áreas principais na nossa personalidade. Uma área que geralmente é denominada de zona livre, alguns chamam de arena, é uma parte da minha personalidade que eu sei que tenho e as outras pessoas também o sabem, né. Então, quando alguém sabe que, fulano é empresário, tem tantos filhos, a empresa dele chama-se tal, fica em tal lugar, essa pessoa tem formação nisso, naquilo, pratica tais esporte e tal. Ele tem consciência e os outros também têm. Então, é uma área livre, uma zona livre. Mas todos nós temos também, na nossa personalidade, uma área que ela é uma zona privada, né, onde eu sei que tem, as outras pessoas não sabem, todos nós temos isso. Então, e aí tem muito a ver com os nossos planos, projetos, interesses, que nem sempre são compartilhados ou compartilhado com todos. E aí, temos que ter cuidado nessa área com o desenvolvimento de fachadas, né. Quando se utiliza dessa condição para tentar manipular alguém, para tentar levar vantagem em uma coisa, para tentar, né, fazer aquilo que talvez não devesse fazer, né. Nós temos na nossa personalidade uma outra área, né, que geralmente é chamada de mancha cega. São coisas, em nós que nós não nos damos conta, mas o que os outros é que percebem. E aí é muito perigoso, né, a mancha cega. Os outros darem muito mais conta do que, você mesmo. Isso acontece principalmente com aquelas pessoas que não procuram se conhecer. Pessoas que não se permitem o feedback, porque tem gente que é assim, toda vez que alguém se aproxima para dar um toque, já se fecha. "Ó, cuide da sua vida, da minha cuido eu". Não se permite rever. E às vezes até um comportamento que era importante num determinado momento, hoje já não é mais adequado, porque as coisas mudaram, até as pessoas em volta já são outras, mas o camarada continua a querer agir da forma como agia 15, 20 anos atrás, e vai desenvolvendo verdadeiras manchas cegas. Eu mesmo já tive de fazer trabalho em empresas em que tinha aquele camarada, às vezes um supervisor, um gerente, que ninguém queria fazer parte da equipe dele. Que camarada chato, que camarada inconveniente, que camarada. E só o camarada não se dava conta, né? Quer dizer, porque não se permite procurar feedback, não se acompanha e desenvolve manchas cegas. E todos nós somos passíveis disso. De repente, eu já sei, como tem pessoas que acham, eu já tenho 15 anos nessa atividade, é como se não tivesse mais nada a aprender ou ninguém pudesse ensinar mais nada. Eu já sei, toda vida que a gente vai dizer alguma coisa, eu já sei ou eu já faço, eu já dizer, e aí a mancha cega começa a ficar evidente. Como também temos em nossa personalidade uma área chamada desconhecido. Uma área que eu não sei que tenho e nem as outras pessoas sabem. Por quê? Porque nós somos dotados também de instintos, de impulsos, e que muitas das vezes nos pegamos fazendo coisas que até a nós próprios surpreendem, e ao outro também. Então a gente tem que ter cuidado, porque muitas das vezes quando é algo que a gente faz e que fica satisfeito por ter feito, legal, consegui, foi bom, o outro também chega e elogia, parabéns, até tudo bem, mas pode ser algo destrutivo. Que de repente quando a gente vê, já foi, já fez, "Ó, pra que que eu fui? Pra que que eu disse? Por que que eu não disse? Por que que eu não fui e tal?". E o outro: "Rapaz", tá, quer dizer, então assim, a gente tem uma área que é desconhecida. E por isso que a gente precisa estar sempre procurando esse conhecimento, para que a gente possa estar bem com os nossos na nossa casa, para que a gente possa estar bem nos grupos de amigos, para que a gente possa encontrar um lugar no mercado de trabalho, dentro de uma equipe, para que a gente possa corresponder aos nossos próprios interesses, objetivos e também às expectativas das outras pessoas, né. Então, trabalhando isso, a gente vai poder, evitar muitos, desencontros. E aí as pessoas difíceis, muitas das vezes, é porque deixam partes de si, ao acaso, descuidadas e muitas das vezes a gente vai precisar
dependendo da nossa posição, da nossa condição, que seja no seio familiar ou que seja no ambiente empresarial, promover possibilidade de que essa pessoa possa se dar conta daquilo que pode estar lhe faltando, daquilo que ela pode estar transpondo de um ambiente para outro e prejudicando os resultados, a convivência, o desempenho, para que a gente possa encontrar uma harmonia para todos. Ricardo, é o seguinte, em relação às relações humanas, seja ela na família, seja ela entre amigos, né, também exige da gente também um certo grau de maturidade, né. A gente tem que ter maturidade para compreender o outro, para se compreender, já foi bem falado aqui, explicado. Mas hoje o que o senhor diria também para pessoas que vivem em relacionamentos que elas estão presas em mágoas, em cobranças, ou até em relações que a gente pode dizer relações tóxicas. A gente, não vai contar toda a história, mas a gente vê situações de pessoas que estão bem prejudicadas agora, relacionamentos, e aí a pessoa é agredida, seja de forma verbal, seja de forma física, e quando é numa entrevista alguém diz assim: "Mas você não via não os sinais que essa pessoa demonstrava? Essa pessoa nunca fez nada não com você?" E aí a pessoa vai e responde. Olha, eh, a gente precisa, ter, consciência das nossas bases. O que eu digo é que o primeiro passo é buscar o autoconhecimento. Até falei um pouquinho no início. Mas assim, aquela condição de saber quem sou eu. Porque você não é o seu título, a sua formação, o seu emprego, a sua profissão e tal. Você é muito mais que isso. Você tem uma essência. Então, quem você é? E aí, se dando conta de quem você é, porque muitas vezes, eu sou o doutor tal, o advogado tal, o médico tal, o professor tal. Não, essa é apenas um papel que você exerce. E nós temos muitos papéis: papel de pai, papel de irmão, papel de profissional, papel de funcionário, enfim, os papéis sociais que a gente vai exercendo, mas nenhum deles nos traduz. Nós somos muito mais. Tem uma essência aí, um ser que é holístico, é muito grandioso. Então quem você é? Primeiro passo, quando você procura essa resposta, você vai se dando conta de que você tem princípios e valores. Ou seja, o que que é um valor para você? Ou seja, o que que é tão significativo na sua vida de que você não pode abrir mão, você não abre mão daquilo, isso é um valor. Alguns podem dizer, minha família, outros podem dizer minha saúde, outros podem dizer enfim, o que que é um valor para você? Aquilo que você não pode abrir mão, né, é seu, aquilo faz parte de você, da sua essência. A partir desses valores e os seus princípios, como você vê que é certo, como você vê que é errado e tal, quer dizer, essas coisas só você pode se dar, né, seus princípios e valores. A partir daí você começa a entender que ceder é diferente de se dar. Ceder é uma perda. Toda vida que alguém tem que ceder alguma coisa, fica aquele mal-estar e, sabe, uma situação que não é legal. Se dá não, se dá é uma entrega. É quando você faz algo pelo outro, mas muito mais feliz do que esse outro fica você, por ter tido a capacidade de chegar onde chegou, de ter feito o que você fez, né, para o bem dele ou dela. Só para ficar mais claro, vou pegar aqui um exemplo bem fácil de entender, amor de mãe. Muitas das vezes uma mãe se sacrifica, faz o possível e o impossível para proporcionar algo ao seu filho, e esse filho fica muito contente. Agora muito mais feliz fica essa mãe, por ter tido a capacidade de chegar onde chegou, de ir até onde ela foi e ter conseguido aquele mérito, aquele objetivo. Então se dá é isso, é uma entrega. Eu faço pelo bem do outro, porque me faz bem fazer. Eu me sinto bem. Então, aí eu vou tendo inclusive noções dos limites, até onde eu posso ir. Até aqui eu posso ir. A partir daqui não dá. Por quê? Porque vai contra a minha essência, contra aquilo que eu sou, contra aquilo em que eu acredito, contra aquilo em que eu posso. Quando esses propósitos estão definidos, até a pessoa que você vai colocar do seu lado é alguém com quem você vai poder comungar esses objetivos. "Ah, eu vou te ajudar, vou te botar para frente,
você vai crescer e você vai me colocar para frente também e eu vou crescer, a gente vai junto. Nós vamos junto, eu te empurro para frente, você me empurra para frente e a gente vai junto, porque a gente comunga os objetivos, os projetos, os planos e tal. Mas para isso eu tenho que ter claro para mim, até onde eu posso ir, quais são os meus princípios e valores. Até aqui eu posso ir, a partir daqui não. Então, essa clareza vai ajudar, inclusive, a definir a pessoa que eu vou colocar do meu lado. Vai ser alguém que vai estar comigo, somando, compartilhando, me estimulando e eu vou retribuir da mesma forma. Então, essa clareza vai evitar muita coisa adiante, né? E daí é não se conhecer, e isso desde sempre, para evitar que só depois venha a alegar algo que você mesma não pensou melhor, não avaliou, inclusive numa instância pessoal, daquilo que é você, né. Agora, se chega a uma condição tóxica, patologicamente falando, aí algumas outras providências que aí caberia um outro diálogo, né, deveriam ser tomadas. E, assim, eu diria, procura uma ajuda profissional, porque muitas das vezes vai ser difícil carregar o peso sozinha e encontrar a melhor solução. Ricardo, é o seguinte, nós estamos vivendo agora um momento de ascensão agora das inteligências artificiais, né, das IAs. E aí alguém hoje, eu gosto muito dessa de ler essas matérias, assim, eu fico até achando graça. Tem uma pessoa na internet que ela se apaixonou por uma IA, né. Claro que a gente sabe que uma IA é toda uma programação e ele deixou programado lá que essa IA era para dizer que amava, essa IA era para conversar com ela todo dia e tudo mais. Daqui a pouco essa pessoa ficou apaixonada pela inteligência artificial, né. Então o diferencial hoje das relações humanas hoje, em relação hoje à tecnologia hoje, como é que a gente pode lidar com esse novo boom que está acontecendo? Daniel, a tecnologia de uma maneira em geral, e isso, né, muito mais fortemente no cenário atual, a questão da inteligência artificial, vem para nos ajudar, para facilitar o nosso dia a dia, a nossa vida, e principalmente aquelas tarefas mais, rotineiras, mais mecânicas, mais e tal. Para nos dar tempo livre para fazer aquilo que é o mais pertinente a um ser humano, a capacidade de pensar e de criar. Então, com, todas essas possibilidades de programação, de respostas, que vão nos dar elemento para a gente continuar tomando decisões, implementando planos e projetos, são muito bem-vindos. E a tecnologia, de uma maneira em geral, através de todas as suas ferramentas, eu digo que pode ser comparado com uma arma. Ah, vou pegar o exemplo de uma faca, né, do papel. Alguém pode usar uma faca para cortar uma carne, preparar uns legumes, um tempero, fazer uma comida e tal. E outra pessoa pode pegar para ferir um semelhante. Então, da mesma forma, se soubermos usar e se usarmos de uma forma adequada, vai nos ajudar e muito, né. E é isso que a gente tem que estar atento, né, ao uso que eu vou dar a ferramenta que é me colocada à disposição, não é. Eh, Essa questão do apaixonar-se por uma IA, assim, eu já ouvi falar mais de um caso. E aí remete a uma coisa do início da nossa conversa, quando você falou no Avatar, que, o personagem diz para o outro assim, ao invés de dizer: "Eu te amo", diz, como é que é? "Eu te vejo, Eu te vejo. eu te vejo", né. Então, muitas das vezes, assim, é pela fragilidade das relações. Às vezes as pessoas que estão perto já não percebe mais o outro. Pela correria do dia a dia, muitas das vezes, não tem mais aquele tempo para parar, para ver, para ouvir, para conversar, para saber, das angústias ou das expectativas ou dos planos e projetos de quem está do seu lado. E aí, de repente, uma outra possibilidade, que seja um IA ou até algum outro contato virtual, parece ter o que a pessoa do lado não tem mais. Parece que me ouve, me escuta, tem interesse pelas minhas questões, pelos meus e daí eu crio a falsa ilusão de que ali eu posso me completar, tem alguém que me vê, tem alguém que tem interesse por mim. E, de repente, esqueço, né, as possibilidades reais, né.
Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com a expectativa, ilusória, né. Nada substitui o contato humano e tal. Muitas das vezes conversando com alguém que às vezes fala para mim assim que está entediado, que está chateado, que está, digo: "Faz o seguinte, saia, vá para a rua ver gente de verdade, vá conversar com pessoas, vá visitar um amigo, vá trocar uma ideia, vá apertar a mão de alguém, e se está sentindo falta de um abraço, erga os seus braços primeiro, daí a pouco você vai ter milhões de outros braços querendo lhe abraçar". Então assim, se permita, vá ao encontro da vida real. Mas chegando agora nos nossos momentos finais aqui, nosso quadro Dica de Ouro, Ricardo Oliveira, que está trazendo aqui para a gente aqui, essa temas importantes sobre as relações humanas. Ricardo, diga agora para todo o nosso público aqui, qual é a pergunta, qual é o estímulo hoje, qual é a dica de ouro, que o senhor pode nos dar hoje, dentro desse ramo nas relações humanas, qual foi a dica de ouro, mais transformadora que você aprendeu e que pode repassar para a gente hoje, dentro das relações humanas? No avatar diz: "Eu te vejo", né, então eu vou sugerir que você vá diante do seu espelho e diga assim: "Eu me vejo". A partir daí tudo se torna possível. Por quê? Porque você foi feito pelo maior arquiteto do universo, que você foi feito à imagem e semelhança dele, com tudo aquilo que é você, suas fragilidades, suas fortalezas, tudo aquilo que lhe é pertinente. Então pensa no carinho tão especial que o Criador teve para com você, lhe fazendo uma criatura única, singular. Porque hoje o mundo tem mais de 7 bilhões de seres humanos. Mas em parte alguma desse mundo vai se encontrar alguém que seja igual a você. Então, por que tudo isso? Se o Criador assim o fez, é porque existe uma confiança em você, né, lhe dotando de talentos, de dons que talvez outras pessoas não tenham concedido, para que você possa edificar, para que você possa usar para construir o seu universo, o seu espaço e ocupar o seu lugar ao sol. E você aprendendo a se respeitar, vai aprender a respeitar o outro, porque você vai perceber que, assim como você tem o seu lugar, como você tem o seu potencial, como você pode, o outro também pode. O outro também é capaz, ele também é dotado de dons e talentos. E aí você vai entender que as diferenças não são para se dividir, para separar. Você vai perceber que as diferenças são para somar, porque aquilo que eu não sei, alguém poderá vir e me ensinar. Aquilo que eu sei, mas não consigo fazer sozinho, alguém pode vir e me ajudar a realizar. E assim a gente se complementa, assim a gente fica mais forte e assim a gente pode chegar aonde até podíamos nem imaginar de que seríamos capazes, mas você é. Então aproveita essa grande aventura que é o autoconhecimento, a preparação para a vida, porque ela é sua e foi concedida por Deus. Ricardo Oliveira, queremos agradecer aqui pela sua participação, por ter compartilhado conosco seu conhecimento, a sua vivência, a sua experiência, com todos aqui que estão acompanhando aqui o nosso Dica de Ouro. Queremos Eu é que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer renovado estar aqui e poder interagir, né, com todos aqueles que nos assistem nesse momento, né, e que a gente, separados, né, fisicamente, mas estamos juntos em espírito, em coração, em propósito de evolução. Esse foi mais um Dica de Ouro. Se você gostou, compartilhe esse material, compartilhe aqui esse programa, esse quadro. E aí, marque alguém que está precisando também saber um pouco mais sobre as relações humanas. Até a próxima, pessoal.